há 157 anos atrás, foi oferecido ao público a primeira vez, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Foi, desde já, um marco na história do pensamento humano, por diversas razões. Este foi um trabalho que o professor Rivail, que nós conhecemos hoje pelo pseudônimo dele, de Allan Kardec, ele dedicou depois de 3 anos de estudos, e estudo intenso de comunicações com seres inteligentes, mas que não faziam parte, segundo o conhecimento da época, da vida normal de cada pessoa. O professor Rivail, ele ficou durante mais de um ano sendo convidado por um amigo dele, em 1854, ele sendo convidado por um amigo para assistir algumas demonstrações de um divertimento social em Paris naquela época, que eram pessoas que se reuniam num determinado ambiente e assistiam neste ambiente uma inteligência estranha apanhar um lápis no ar, sem ninguém segurando aquele lápis, e o lápis escrever numa folha de papel uma determinada mensagem. E de diversas formas. Um lápis amarrado numa cesta, e também a cesta se deslocava sobre a mesa e deixando impresso no papel mensagens. Durante 10 meses ele foi convidado a assistir isso e dizia que era impossível. Como é possível um lápis ter inteligência e transmitir uma mensagem para alguém? Mas ele era um homem de muito bom senso, era um cientista, ele gostava de examinar a natureza e interpretar o que acontecia com ela. E ele, num determinado momento, ele se deu conta que as pessoas que o convidavam para assistir esses divertimentos, porque era assim que era encarado, eram todas pessoas de absoluta seriedade. Eles não eram pessoas que viviam mentindo, viviam contando histórias fantasiosas. Eram pessoas sérias, pessoas estudiosas, pessoas que cumpriam seus deveres sociais e legais no seu campo de trabalho. E ele disse, bom, se são pessoas sérias contando a respeito de um fato estranho, no mínimo vou lá dar uma olhada nisso. E quando ele foi, ele se surpreendeu, porque com o espírito dele próprio, de investigador, ele começou a investigar aquele fenômeno e chegou à conclusão que não era fraude. Por 2 razões. Pela observação direta, ele viu que de fato não havia ninguém, era impossível que alguma pessoa comandasse o movimento daquele lápis, porque ninguém ali podia fazer aquilo. E o que mais o impressionou, além do fato de o lápis sozinho escrever, mais impressionado ele ficou com o conteúdo moral das mensagens que o lápis transmitia. Isso é que deixou ele intrigado. E ele passou, então, 3 anos da vida dele estudando. E um estudo absolutamente sério, foi anotando tudo que ele via, cada comunicação dessa que ele assistia, se correspondeu com uma quantidade imensa de pessoas no mundo inteiro que assistiam fenômenos da mesma natureza, e ele dava instruções sobre a forma de cuidar para que não fosse fraude cada uma das manifestações, e que as pessoas descrevessem exatamente tudo o que havia acontecido. Num determinado momento, o professor Rivail juntou 50 cadernos escolares, grossos assim, que eram os da época, de 200 folhas cada um, cheios de anotações desse tipo. Recomendações, mensagens, orientações, explicações dadas nos diversos lugares do mundo. A grande maioria na França, mas do mundo inteiro ele recebeu esse tipo de informação. E quando esses 50 cadernos estavam completos, ele assistiu uma manifestação de uma inteligência desta, através de uma menina que trabalhava junto com eles, que era médium, fazia esse trabalho de transmissão das mensagens, e um espírito que se identificou com o nome de espírito chamado Verdade, disse que ele, professor Rivail, tinha uma missão muito especial, assumida antes daquela própria existência física, lá no mundo espiritual, que era de
compilar aquelas informações de uma maneira inteligível e oferecê-las para a humanidade. Disse para eles: se tu ficares com esse conhecimento para ti, não servirá de nada para as pessoas. Mas as pessoas, o mundo inteiro, precisa conhecer isso. Mais ainda, eles informaram ele que a história da humanidade é uma história de permanente evolução. Que nós nunca abandonamos definitivamente o nosso passado, mas somando o entendimento do nosso passado, compreendendo o presente, podemos projetar o futuro. E mais, disse o Espírito de Verdade para ele, que a história da humanidade, no aspecto moral, ela podia ser marcada com 3 episódios. O primeiro episódio, mais marcante para todos nós, foi a jornada aqui na terra de Moisés. Fez aquele processo de libertação do povo judeu lá do Egito e organizou com seus companheiros de jornada naquela vida, naquela etapa de vida que ele passou lá no deserto, até a chegada em Israel, eles organizaram a Bíblia como nós a conhecemos hoje, o Velho Testamento. Até o tempo de Moisés, todo o conhecimento religioso do povo judeu era um conjunto de lendas, e de outros povos também com quem eles se reconheciam, era um conjunto de lendas sem nenhuma unidade. E Moisés organiza de verdade o primeiro livro da Bíblia, contando aquelas lendas que ainda hoje estão expressas na Bíblia, contando a lenda da criação do mundo, toda a trajetória do povo judeu até aquele período, que depois foram complementados por outros profetas e outros sábios. O Espírito de Verdade diz que esta marca fundamental para a humanidade era uma representação de como se imaginava o mundo naquele período, baseado na civilização grega, na civilização romana e na judaica. E a Bíblia, aquela Bíblia primeira do povo judeu, aquele conjunto de livros de instrução de vida, que é exatamente isso que a Bíblia é, ele foi o primeiro pensamento organizado que dá dignidade ao ser humano. Que diz que o ser humano não é um escravo dos outros, muito menos um escravo de Deus. Mas é a primeira vez que a humanidade, de uma forma concreta e absolutamente coerente, se reconhece como criatura divina. Lá no tempo de Moisés. Então, o Espírito de Verdade diz, este é um livro marcante e fundamental. O segundo, ele diz, foi um livro que também tem um autor espiritual, mas vários autores terrenos participando, que é o Evangelho de Jesus. Jesus que não escreveu uma linha, não deixou nada escrito do pensamento dele, mas teve toda a sua vida, os seus dizeres, o seu pensamento recolhido pelos evangelistas, é a segunda marca na história da humanidade. Que não abandona absolutamente nada daquilo que foi construído por Moisés, a não ser a imagem de Deus. O Deus que Jesus nos mostra como Deus existente, já é um Deus amoroso, não um Deus severo, que estabelece leis e pune o seu povo, como era no tempo de Moisés. Mas o Espírito de Verdade lembra de novo. Isso só aconteceu porque a humanidade foi aos poucos e muito lentamente progredindo no aspecto moral. No tempo de Moisés era obrigatório que Deus fosse uma entidade absolutamente rígida e que precisasse ameaçar e punir o povo, porque as pessoas não entendiam sequer a ideia de Deus. Concentrada no povo judeu, essa ideia se transmitiu para a humanidade inteira. Jesus, há 2000 anos atrás, ele vem e mostra uma outra face. E ele diz que este Deus é essencialmente misericordioso e que nós todos, toda a humanidade, são criaturas criados por Deus com um destino absolutamente glorioso. Ele abandona, e Jesus abandona completamente em todo o seu evangelho a ideia de punição. Ao contrário, cada um de nós que hoje apanha o evangelho e lê os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que não tem em nenhum momento nenhuma ameaça, nenhuma punição, nenhuma condenação nas palavras do Cristo. Ao contrário, ele diz que nós todos somos criaturas absolutamente amorosas, porque amorável é o Deus que nos criou.
e que todos nós recebemos do Pai amor, compaixão, e nos convida, por isto mesmo, a fazer a mesma coisa com o próximo. Então, o Espírito de Verdade diz que é um processo de evolução do pensamento humano, saindo lá da ignorância mais absoluta e tentando chegar no tempo de agora. E aí ele diz mais. 1857, esse período, né, os anos 1800, foi o período de maior ebulição intelectual na história da humanidade. A ciência consolidada como ciência, a economia se desenvolvendo de uma maneira absoluta, as grandes mudanças sociais se consolidando também. E aí o Espírito de Verdade diz, então, estão chegados os tempos onde a humanidade pode receber mais uma revelação. E ele disse, o teu papel, Rivail, o teu papel é reunir todas essas informações e oferecer para o povo. Porque é impossível que nós, os espíritos, aqueles enviados de Deus para esclarecer a humanidade, é impossível que nós falemos com todos. Então, o teu papel é organizar tudo isso. Ora, o professor Rivail, ele era já um homem experimentado, né, na vida de professor, ele estudou várias matérias, preparou-se para lecionar, e era, ao mesmo tempo que ele lecionava, ele investigava a ciência disponível no tempo dele. Então ele era um homem metódico, absolutamente organizado e dedicado ao que fazia. Então ele, junto com o trabalho dele, que era ensinar, ele tinha uma escola, ele vai se ocupar todo o seu tempo livre organizando todas aquelas informações. E aí ele tem uma inspiração fantástica, bem adequada ao próprio pensamento dele, à forma de pensar. Ele diz, o conhecimento que os espíritos nos transmitem até agora é um conhecimento essencialmente filosófico. Aqui no Livro dos Espíritos, mesmo nessa edição moderna que nós temos aqui agora, está escrito bem antes do título dele, Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, e embaixo, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensino dado por espíritos superiores, com um concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, é um livro que retrata uma filosofia de vida, um pensamento organizado que nos faz olhar para o nosso passado, o passado da humanidade e o passado individual de cada um, reconhecer alguns princípios de vida e nos projeta para o futuro. Por que era possível, neste momento, ter um livro dessa natureza? A filosofia, como conhecimento humano, já tinha mais de 4.000 anos. Por que demorou todo este tempo para fazer isso? Porque este livro, com as informações que constam dele, não é puramente um tratado filosófico, não. Ele era baseado, é filosofia pura, mas não é uma filosofia para ser colocada numa biblioteca. Isso é um conjunto de conhecimentos para o dia a dia das pessoas. Então ele tem que ser esclarecido, muito bem explicado. Junto com este conhecimento aqui, dessa organização filosófica, ele nos traz um conjunto imenso de informações que a ciência confirma. Já confirmava naquela época, e a cada dia, o desenvolvimento das ciências naturais, da física, química, da biologia, de todas as ciências associadas, até agora, tudo se confirma, que está aqui no Livro dos Espíritos e nos outros livros da codificação. Então, também é um conhecimento científico. E ele disse, mas também não deixa de lado o terceiro tripé, terceiro pilar do conhecimento humano, que é a religião. Mas não uma religião de forma, uma religião de ritual, uma religião cega. Ele disse, não, uma religião de reconhecimento da existência do Criador e da nossa proximidade com Ele. Este é o conjunto, essa é a tua obrigação. E aí o professor Rivail, adotando o nome de Allan Kardec, que o mesmo Espírito de Verdade disse que ele, há um tempo atrás, lá na Gália, que é a região da França hoje, fora um sacerdote da religião druida com o nome de Allan Kardec.
E ele resolve escrever, organizar esse livro, usando esse nome, porque ele pensou assim, se eu colocar neste nome o livro de Rivail, que é um professor reconhecido, premiado pelo governo francês, pelo diversos trabalhos que ele fez em prol da educação e do preparo da juventude, as pessoas vão, quem sabe, aceitar esta verdade, porque é do Rivail. E ele disse, não fui eu que escrevi o livro. Meu trabalho é organizar as informações que fizeram. Eu não escrevi nada. Não tem palavras minhas no livro. São os espíritos que escreveram. E ele disse, então eu vou adotar o nome desconhecido, absolutamente desconhecido, de Allan Kardec. E ele decide, então, num determinado momento, fazer esse livro, que é filosofia pura, na base do diálogo. Não tem, se fosse um livro de filosofia tradicional, ele apresentaria vários capítulos de conceitos, de levantamento histórico dos fatos e de organização de um sistema de pensamento. E ele abandonou, ele disse, não é por aí. Não é assim. Este é um livro filosófico, mas não é destinado ao filósofo. Esse é um livro filosófico destinado a todas as pessoas. Não importa o grau de conhecimento delas. E ele organiza, então, um livro baseado em perguntas e respostas. E perguntas, elas todas muito simples, com uma ideia de ser absolutamente complexo ao final. Primeira pergunta, que é Deus? Olha só, ele não perguntou quem é Deus. As religiões todas, até esta época aqui, entendiam Deus como aquele grande representação, né? Um velhinho de barbas brancas em cima das nuvens, olhando a humanidade e punindo aquele que fizesse alguma coisa que ele não gostasse. Kardec disse, não. Pelas respostas, pelos ensinamentos recebidos, não é assim a existência de Deus, não é desse jeito que nós podemos definir. Então ele pergunta, que é Deus? Não quem. E a resposta é a mais simples de todas, mas nós temos que pensar muito tempo para verdadeiramente compreender. Resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Criador absoluto do universo. Agora, esta mesma semana, as revistas semanais, assim como o jornal da semana passada, estão dando notícias que é absolutamente aceito por toda a comunidade científica do mundo a noção que nós temos de criação do universo através da grande explosão. É um conceito que os cientistas não duvidam mais. Mas se alguma coisa explodiu, se alguma coisa expandiu há 13 bilhões e meio de anos atrás, criando o universo, alguém deve ter feito. Esta inteligência que fez um universo que nem o nosso, absolutamente obediente a um conjunto de leis naturais que nós estamos aos poucos descobrindo. Então, é um livro que faz com que nós comecemos a pensar de forma ordenada em tudo aquilo que é importante para cada um de nós. Nós sabemos agora definir Deus, não mais aquela figura assustadora ou paternal de alguns, mas uma figura absolutamente justa. Os Espíritos começam a ajudar Kardec a explicar os atributos que nós podemos colocar neste Deus, neste Criador. Aqueles que nós podemos entender. Justiça, bondade, amor, efetivamente, pela humanidade criada por Ele. A partir daí, ele discute conosco, todos os leitores do livro, essa ideia do Criador e a forma com qual ele se apresenta para a humanidade. Primeiro, o estudo das causas primárias. Depois ele pergunta sobre o ser humano, o espírito humano. Afinal de contas, como é que nós nos definimos? Durante milhares de anos, nós tentamos descobrir o que afinal de contas é o ser humano. Por que ele foi criado por este Deus? A resposta dos Espíritos é a mesma, da mesma simplicidade que define o próprio Criador. Nós, a humanidade, nós somos o princípio inteligente do universo. O universo é constituído de dois elementos, matéria e a inteligência. Nós somos a expressão da inteligência. Isso é o espírito humano. Aí ele pergunta, mas afinal, saíram de Deus? Não, saíram da vontade de Deus. Então nós não somos parte do Criador.
Mas nós somos um indivíduo, cada um de nós, um indivíduo perfeito, que está ao longo de diversos anos, de um tempo muito longo, aprendendo a se aperfeiçoar cada vez mais. E o nosso destino é a proximidade com o Criador. Ele vai mais. Começa a perguntar de quais são as leis que regem a nossa vida. Mas não as leis dos homens, né? Que uma hora uma coisa é proibida, outra hora é permitida, outra hora é encarada de um jeito ou de outro. Ele disse, não. As leis morais, essas que só importam. As únicas importantes na história da humanidade e na vida do ser humano são as leis morais. É como nós devemos agir uns com os outros. E o próprio Espírito de verdade se manifesta de novo nesta ocasião dizendo assim, basta, mesmo quem não estude o porquê de fazer isso, basta agir que nem Cristo recomendou. Fazer ao próximo como gostaria que fosse feito para si próprio. Ou seja, tratar o outro com absoluta justiça. E ele pergunta, mas por que isso, afinal de contas? O Espírito de verdade recomenda, volta para o início. Volta para a ideia de Deus. Se Deus criou a humanidade, e com um destino de uma humanidade feliz, compreendendo o seu próprio papel no universo, esta é a explicação pela qual não tem que haver punição, não tem que haver nada disso. A humanidade tem que aprender a reconhecer em si própria o amor. E a partir daí nós vamos evoluindo e a felicidade se estabelece entre todos nós. E o livro se complementa, são ao todo 1019 perguntas e 1019 respostas. E numa delas, talvez, eu diria a mais notável, mas não, notáveis são todas as 1019, mas uma absolutamente marcante é que dá o caráter da doutrina espírita. Kardec pergunta num determinado momento, né, através desses inúmeros médios que participaram, Kardec pergunta, tudo bem, Deus existe, é um Deus amoroso, conhecemos os atributos dele, sabemos da criação do espírito humano, sabemos da forma que a humanidade deve agir em busca da felicidade. Então, afinal, qual é o nosso modelo? Como é que nós devemos agir? Quem é que deve ser o guia dessa humanidade em busca da felicidade? É a pergunta 625 do livro. É a resposta mais curta de todas. Tem respostas aqui que levam 2, 3 páginas, tá? Tudo em letra miúda, né? Neste modelo de livro aqui. Mas nessa questão 625 é a mais curta de todas. O guia e o modelo da humanidade é Jesus. Então, neste momento, o mundo espiritual diz que a doutrina espírita é, por excelência, uma doutrina cristã, que adota os ensinamentos de Jesus Cristo como seu norte moral. E complementa o livro dos Espíritos, né? Ele é complementado pelo restante das obras de Kardec, não dele, não de lavra dele, mas de interpretação e recebimento das mensagens do mundo espiritual. Quando ele trata do Evangelho segundo o Espiritismo, né, é a terceira obra da codificação, onde ele explica e esclarece com detalhes todo o ensinamento moral de Jesus, sem nenhuma preocupação com a história, por onde ele andou, aqueles detalhes todos que é para outro tipo de estudo que é o histórico. Mas ele esclarece de fato qual é o nosso sentido de vida. Este livro, gente, eu gosto de dar para ele um outro apelido, Livro dos Espíritos, né? É um livro de filosofia espiritualista, o próprio Kardec disse, né? É um livro que nos orienta no conhecimento espírita, é um livro que nos dá uma formação numa linguagem absolutamente fácil, que qualquer pessoa, tendo estudado muito ou não, consegue compreender. É um livro que nos mostra as nossas relações com o mundo espiritual, com todos os nossos antepassados e conosco mesmo nas vidas anteriores e nas vidas futuras. Porque um dos fundamentos que está dito aqui, dito por todo esse conjunto do mundo espiritual, é que nós somos hoje, cada um hoje, o resultado de nós mesmos ontem, anteontem e anteontem. O que nós somos hoje, a nossa personalidade hoje, o estilo de vida que nós temos, as dores e as glórias que cada um de nós tem,
é resultado do nosso passado, do que nós fizemos nesta vida e nas vidas anteriores. E é por isso mesmo que eu considero este livro aqui, o apelido que eu dou para ele é Liberdade. Este livro aqui, quando a gente consegue fazer um esforço e entender parte dele, porque é impossível conhecer todo ele na sua profundidade. Ele é tão simples que às vezes a gente se engana. Então ele precisa ser estudado muito, 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 muito para a gente compreender perfeitamente. Mas eu tenho absoluta convicção, quando a gente consegue fazer uma leitura dele, desapaixonada, calma, mas segura, pensando no que está lendo, e consegue transpor todas as 1019 perguntas e respostas, nós nos tornamos pessoas absolutamente livres. Livres do medo, livres do receio da vida futura, livres das mágoas do passado, dos erros das vidas anteriores e desta vida aqui, porque nós passamos a compreender que esta aqui é impossível mesmo que essa obra tivesse sido feita por uma pessoa. Como Kardec sempre afirmou, não foi dele a obra. Tá? O conjunto de informações e de conhecimento que ele oferece para cada um de nós, ele é estupendo e precisa ser muito bem estudado. Não é por outra que aqui, na introdução ao Livro dos Espíritos, que é uma parte que infelizmente a maior parte das pessoas não costuma ler, mas ele diz o seguinte, é um parágrafo um pouquinho longo, mas ele é extremamente importante, que vai dar a base para o convite que eu quero fazer depois para vocês. Ele diz o seguinte, isso é Kardec que escreve, não são os espíritos. Kardec, com a inteligência dele, interpreta o que os espíritos nos informaram. Ele diz o seguinte, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande, só pode ser feita por utilidade por pessoas sérias, perseverantes, livres de prevenções e animadas de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses quantificativos àqueles que julgam levianamente, sem tudo ter visto. Que não imprimem em seus estudos continuidade, regularidade e recolhimento indispensável. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção, os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Convido, então, que todos concordem em respeitar a crença dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que é dada a ele. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões em si mesma graves, quando propostas ao acaso e à queima-roupa. Mas quando a pergunta é feita de modo sério, dedicado, com uma finalidade elevada, o mundo espiritual nos responde absolutamente tudo aquilo que nós precisamos saber. Da importância, gente, desse livro na vida de cada um. Quando a gente consegue compreender para onde ele nos leva, a nossa vida se modifica de modo absolutamente sensível e para melhor. Mas não adianta a gente dar uma olhadinha nele assim, sabe? Passar, achar que é muito 1019 perguntas e respostas, que é demais, que a gente não vai conseguir. Ele é um livro filosófico, o próprio Kardec reconhece isso, mas é uma filosofia que todas as pessoas são capazes de compreender. Não é quem estudou filosofia e fez um doutorado nessa área, não. Estes não gostam de ler esse tipo de livro, porque ele é tido como muito simples. Mas ele traz as verdades absolutas e indispensáveis. Ele nos responde da onde nós viemos, por que cada um existe, por que nós estamos, cada um de nós, num determinado grupo familiar, num determinado grupo social. Ele nos faz reconhecer as nossas falhas de caráter, não apontando uma punição para cada um, mas mostrando que nós estamos aprendendo, que nós somos como um aluno numa escola, que é impossível perguntar para ele no meio do curso aquilo que ele vai aprender só no final, porque tem uma ordem de aprendizado.
E este conjunto de instruções do mundo espiritual, ele nos diz exatamente isso. A nossa humanidade terrestre aqui é uma humanidade que está ainda na infância. Nós estamos aprendendo a conhecer o mundo em que vivemos e a conhecer a nós próprios. E numa linguagem que todas as pessoas podem compreender. Pessoas que estudaram muito, pessoas que estudaram praticamente nada. Mesmo aqueles que não foram alfabetizados, que não conseguem ler as letras, conseguem estudar esse livro. E este é o convite, que além da gente lembrar, né, que nós estamos num mês de comemoração, porque é um mês que mudou a história da humanidade. Só que não muda que nem as revoluções, né, de uma hora para outra. A história da humanidade ela foi mudada há 157 anos atrás, e esta mudança vai se consolidar nos próximos séculos, não temos dúvida, porque é uma mudança constante, firme e coerente. Para isto, que é o grande convite daquele movimento que se organizou em torno desse livro aqui, e dos conhecimentos que ele nos trouxe, que é o movimento espírita. Que cada um de nós se disponha a compreender melhor o que está escrito aqui, que estude. Nós todos sabemos que é difícil, né? Nossa vida, nos tempos que correm, é uma vida agitada, todos têm compromissos, todos têm tarefas, e às vezes a gente tem medo de dizer assim, mas eu vou estudar um livro enorme que nem este, né? Ainda mais num tempo de coisas simples, fáceis, né? E muito visuais, que é a televisão e a internet. É por isso mesmo que o movimento espírita criou o estudo sistematizado da própria doutrina, onde a gente, em grupo, dividindo com companheiros que sabem mais e que sabem menos do que nós, dividindo com eles a forma de entender isso aqui. E muda a vida da gente. Nós nos tornamos livres quando nós compreendemos o que aqui está escrito, desde que a nossa percepção, a nossa disposição o aceite. Porque isso é outra coisa que Kardec também, ao organizar esse livro, nessa introdução ele diz, né? Esse livro aqui não se destina a quem está satisfeito consigo mesmo. O Espiritismo não é uma igreja nova, não é uma religião como tantas que existem por aí, todas elas absolutamente respeitáveis e diria mais, indispensáveis à humanidade. Mas não é uma a mais. Tanto que é reafirmado constantemente, todo aquele que se sente confortável, que se sente acolhido, que se sente feliz no seu meio religioso, que lá permaneça. Mas aqueles que têm algum grau de dificuldade de entendimento sobre a vida, que a sua igreja não o esclarece suficientemente, é bem-vindo aqui. Jamais perguntaremos de que igreja veio ou se veio de igreja alguma. Não importa. O nosso papel no movimento espírita é oferecer a todas as pessoas a oportunidade do entendimento desse livro aqui. E o entendimento em grupo. Nunca uma pessoa sozinha orientando a outra. Mas, aos poucos, todos nós estudando. Gente, o livro é tão sério, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, que tem um episódio marcante na vida do nosso querido Chico Xavier, quando Emmanuel se apresenta para ele, diz que vai orientar ele no decorrer da sua vida física, e o Emmanuel diz para ele, pega o livro dos Espíritos e lê. Ele vai e lê. E diz, já li, lê de novo. E ele, já li, lê de novo. Depois de ter lido uma dúzia de vezes, Emmanuel disse, agora, muito bem, agora começa a estudar. Para entender o que ele diz. E é este o nosso... Não porque ele é difícil, não. Não é? Absolutamente não é difícil. Ele é muito simples, mas ele é profundo. Ele modifica cada um de nós. E o convite é esse. Quem não está satisfeito, absolutamente satisfeito consigo próprio, que quer ainda compreender um pouco mais da vida, estude o Livro dos Espíritos. Vai ter dois grandes ganhos. Vai compreender a si próprio, e compreendendo a si próprio, compreende todas as pessoas com quem convive, os amigos, a família, os colegas de trabalho, a sociedade inteira, tá? E por isso mesmo se torna uma pessoa livre. Livre
para avançar mais rápido nesse caminho de felicidade. Aqui trata-se da nossa trajetória, como diz o próprio Emmanuel, do átomo até o arcanjo, a proximidade mais próxima possível do Criador, a felicidade prometida e garantida para cada um de nós. O convite está feito. Temos permanentemente oportunidade de estudar em conjunto isso. Muito obrigado.